programa está oficialmente aberto hoje, dia 7 de novembro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco. Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço. Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império. Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos aproveitar para empreender, para gerar prosperidade. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, gente. Hoje, dia 7, sim, o dia da grande vitória. E, em função disso, vamos seguir nesse nosso estudo aqui do livro Twice Born, Renascido, contando a história do mestre Ryu Hokawa, do mito, como você constrói uma personalidade, um personagem como o mestre Ryu Hokawa. Quando eu falo personagem, mito, assim, eu estou colocando a questão tridimensional em evidência. Por quê? Porque nós nunca temos uma visão total da outra pessoa. Nós conhecemos aspectos dela. No fim, o que nós vemos é um mito daquela pessoa. Ninguém conhece outra pessoa na sua totalidade. A não ser, por exemplo, o pessoal começa a namorar, se casa, vai morar junto. Aí não tem como a proximidade entre as pessoas acaba com o mistério, com parte do mistério. A condição de mito diminui. É interessante isso. Eu vou citar um caso rápido. Eu estava vendo uma vez uma entrevista do Paulo de Carvalho, Paulão da banda das Velhas Virgens, e ele trabalha no SBT, ele é redator, e um dia foi ao SBT a banda Kiss. E ele foi lá cumprimentar o Paul Stanley. Fantástico, ele quis. Ele foi apertar a mão do Paul Stanley. E o Paul Stanley foi com aquela mãozinha frouxa, meu velho. Ele acabou. Sabe, o mito que ele tinha, o Stanley acabou ali. Pô, você não é mãozinha, aperta a mão que nem homem, pô. Sabe? E ele falando, porra, meu, caramba, o cara era meu ídolo. Sabe? A coisa apodreceu. Então é aquilo lá. Por isso que eu falo, a gente tem com a questão do mestre Hokawa, eu estou fazendo aqui o esvaziamento dele para fazer o preenchimento dele com as informações que vão construí-lo diante dos seus olhos, para vocês entenderem quem é o mestre Ryu Hokawa. E no capítulo de hoje, eu vou me deparar com uma questão, assim, eu vou tratar de uma questão com a qual eu me deparei quando monge. Certa vez lá em Santos, eu estava no templo e chegou uma cidadã lá. Chegou lá, eu quero falar com
Quem é que manda aqui? Eu quero falar com quem manda aqui. A mulher já chegou dando um carteiraço. Ela chegou com os 2 pés na porta. Eu cheguei e falei, sou eu, por quê? Já para deixar, pô, lá pra lá, meu, que você não... vai com calma que você não tá na sua casa aqui não. Ela falou, sim, ela deu a baixada de bola, é o seguinte, que eu vou em todas as religiões, eu queria que alguém me provasse que Deus existe. Você pode me provar que Deus existe? Eu falei, claro que eu posso. Claro. Eu posso até... Só que não vai adiantar eu te provar. Eu posso trazer até Deus aqui para conversar com você. Ele vai apertar a sua mão e você não vai reconhecê-lo como Deus, a menos que você viva uma experiência com ele. Essa é a famosa epifania. Ao menos que você tenha uma epifania, eu posso trazer Deus aqui para conversar com você, você não vai dar um tostão furado por ele. E, durante o programa de hoje, ao término da parte relacionada ao mestre Okawa, vocês vão entender por que durante o texto relacionado a ele, eu vou disponibilizar aqui para vocês as experiências, as evidências experienciais que comprovam a existência de Deus. Que eu poderia ter apresentado para essa cidadã, mas não quis porque não ia adiantar. Mas eu vou, como o texto pede isso, eu vou trazer e deixar à disposição de vocês. Para quem tem fé, é um prato cheio. Para quem não crê em nada, é algo a se pensar. Ok? Então vamos ao texto de hoje. Conversaremos mais durante a sequência dele. Hoje, nos templos da Rap Science de todo mundo se comemora o dia da grande vitória. Por que o dia 7, me pergunta Miriam Big Pig? Porque o mestre Ryu Hokawa nasceu no dia 7 do mês de julho de 1956, na província de Tokushima, no Japão, o qual eu vou apresentar a cada dia 7, através de um estudo do livro Twice Born, Renascido, no qual o mestre Okawa, seu autor, disse que, desde pequeno, fui criado num ambiente religioso. Meus pais acreditavam em Buda e em Deus, e eu achava normal acreditar na existência de espíritos. Só para fazer uma rápida explicação aqui, Buda, a palavra Buda, ela significa iluminado. Buda é iluminado por quem? Por Deus. É o Logos divino. O estado de Buda é quando a pessoa tem os seus chakras abertos e por ele passam o Logos divino. Ok? Mas nós vamos conversar um pouco disso em outras oportunidades, mas só para deixar uma explicação aqui, rápida. Contudo, eu estava na 5ª série do ensino fundamental quando experimentei um choque de valores com outra pessoa em relação a este assunto, pois a professora da sala de aula vizinha minha poderia ser descrita como uma pessoa talentosa. Ao que parece, era muito ativa no sindicato dos professores do Japão. Ou seja, o antro dos comunistas, o soviético japonês. E um dia ela me parou e perguntou: você diz que acredita no mundo após a morte e na existência de espíritos, mas em que você se baseia para afirmar essas coisas? Essa professora me questionou de acordo com o ponto de vista dela, isto é, de alguém que não acredita em nada que não pudesse ser provado. Então percebi que era difícil de fato provar o que eu dizia. Entretanto, a questão aqui não é de se refutar um ponto de vista, mas de se pingar um colírio nele. Eu quero colocar 2 pontos, que isso é uma coisa que os comunistas fazem, que é uma judiação. Eles têm mania de espremer a criança. Não é o primeiro relato que tenho disso, você viu? Era um menino, o mestre Okawa à época, mas não é o primeiro relato disso, e eu já vivi experiência nisso em colégio comunista. Eu estudei em colégio de comunista, e uma vez eu fui falar não sei o que, fui para a diretoria, eu ia sempre para a diretoria, né? Também
não era flor que se cheirasse. Hoje também ainda não sou, eu digo, eu sou uma flor para alguns narizes apenas, ok? Não é todo mundo que pode cheirar, tem moral para cheirar esta flor. Em todo caso, eu cheguei lá e eu fui tentar me explicar. Não vou entrar em detalhe do que aconteceu, mas eu tinha uma explicação. Eu tinha o direito de defesa. O que ela falou? Você cala a boca. Me mandou calar a boca. Isso é colégio comunista. É assim que eles tratam a criança. Eles já vão minando a personalidade da criança ali, ó. Eles falam, não, queremos o pensamento crítico. Esse é o pensamento crítico deles. Cala a boca. E é o que ela fez com o Messi e o Rucal. Agora eu quero entrar na questão do ponto de vista alheio. Existem duas questões. Uma é a refutação e a outra é a refutação. A refutação é quando a pessoa tem consciência de que ela está mentindo, mas ela insiste na mentira em prol da narrativa que ela defende. E outra coisa é o que é o convencimento, de você apresentar para a pessoa evidências. Aí é quando a pessoa é ignorante. Ela não tem um conhecimento do que ela está falando, mas ela está se fiando na conversa alheia. Ela vê alguém falar, alguém que ela confiava e está levando aquilo lá a sério. Embora ela, muitas vezes ela está reproduzindo o discurso de gente mal intencionada. Gente mal intencionada tem que ser refutada. A ferro e fogo. Gente ignorante, que é o famoso idiota, o inocente útil, ou o idiota útil. No caso, o outro, que é o idiota útil, porque ele sabe que está agindo como idiota e está insistindo. O inocente útil, ele não sabe disso, mas ele está perpetrando a conversa do outro. Então o outro você tem que partir para o convencimento. Ok? Vamos partir para esse convencimento agora. Eu vou dar para vocês entregar aquilo que eu disse. Como o mestre Carl falou, percebi que era difícil de fato provar o que eu dizia. Mas vamos lá. No programa Linha Direta, Justiça, Zé Arigó, de 15 de dezembro de 2005, ao depoimento da deputada Cidinha Campos, a qual disse que, quando como jornalista, foi tentar desmascarar o médium Zé Arigó, que recebia o espírito do Dr. Fritz. À época, assim, ele efetuava aquelas operações mediúnicas, baixava esse médico alemão nele, ele incorpora em outros médios e eles fazem essas operações mediúnicas. Só um detalhe, não estou dizendo que haja desonestidade nisso, porque realmente várias pessoas foram curadas, mas isso é uma coisa que só existe no Brasil porque a legislação aqui permite. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem duas operações mediúnicas. Uma é com bisturi mesmo e a outra é figurativa. Ele faz movimento de mão como se estivesse curando, cortando, operando a pessoa. Nos Estados Unidos, se o cara encostar uma lâmina em alguém sem ter um diploma de medicina e sem ter autorização dos órgãos legais de lá, é cadeia para ele. Então essas operações mediúnicas só existem no Brasil porque a legislação permite que qualquer um faça isso. Não estou entrando no mérito se a operação era benéfica ou não, mas a gente tem que entender o porquê o Brasil é um dos únicos países do mundo que permitem isso. Aliás, eu acho que é o único, que eu não vi o único. Eu só conheço a legislação norte-americana e por que as coisas não são aceitas lá. Só para citar um exemplo. A gente tinha aquele famoso Walter Mercado, Liguejá, que ele vendia um colar da prosperidade, não sei o quê. Ele levou isso daí para lá, nos Estados Unidos. O que aconteceu? O americano, ele é muito... Ele tem uma visão capitalista muito lógica. Se você compra, tem que funcionar. Muita gente comprou o colar lá, não funcionou, foram para a justiça para processar o cara. O que aconteceu quando ele foi deportado dos Estados Unidos? Mas vamos lá. Então a Cidinha disse que foi lá desmascarar o Zé Arigó. Eu fui disfarçada de doente, relatou a dita, mas era para fazer uma matéria. E entrei na fila como qualquer pessoa. E ele passou pela fila e disse, por que você está fazendo isso? Aí entrou na reportagem uma encenação do ocorrido. Por que é que você está fazendo isso? O quê? Desconversou a dita. Você precisa mais de mim do que eles, falou o médium. O que é que você está dizendo? Indagou como evasiva.
Então ele apertou os rins dela e ela gemeu. Nisso entrou um áudio original oriundo do gravador que ela ocultava em sua bolsa. Um áudio incompleto, mas que dá a entender que ele perguntou pela mãe dela. Minha mãe, questionou Cidinha, está em casa. Você agradece a ela, orientou Zé Arigó. Ela reza muito e pede a Nossa Senhora. Ela que te trouxe aqui, porque ela não quer ver sua filha sofrer aqui não. Então Cidinha confirma, e realmente eu estava com um problema renal sério, e os exames deram uma infecção muito grave. E eu precisava de um tratamento, consultar o médico. Entretanto, há uma falha na edição do depoimento, e salta para a parte em que ela relata a ocorrência de um milagre. Aí eu já não sentia dor. Quando refiz os exames, já não apareceu mais nada. Ou seja, o fato dele tocar nela só já anulou. Ela estava com um problema sério nos rins, ela precisava de operação, que séria. E depois, dias depois, a dor que ela sentia, porque quando ele apertou, ela não sabia da crise, desse problema renal. Ele apertou, a energia que funciona de forma elétrica começou a trabalhar dentro dela. Isso aí tem coisa com ressonância Schumann. O milagre, gente, precisa entender o seguinte, o milagre ele não acontece do nada, ele opera no plano físico por meio das leis que regem o plano temporal. Okay? Por isso ela começou a sentir dor, queimação, e depois sumiu, a dor passou, ela foi ver, não tinha mais nada. Ou seja, ocorreu um milagre, uma cura de cunho espiritual. A ciência explica? Não. E mesmo que explicasse alguns casos, como uma vez eu entrei num debate com um médico, falei, um médico, um cientista, um suposto cientista, eu falei, a ciência explica, mas não replica. Ou seja, não explica nada, eles não explicam. Eles têm até alguma explicação, mas não vão à frente. Na sequência, vamos para outra evidência. Em 19 de agosto de 1944, na revista O Cruzeiro, publicado foi um artigo de autoria de Davi Nasser e com fotos de Jamanzon alcunhado de Chico Xavier, detetive do além. Lendo-se nele que os seus trabalhos psicografados ou não psicografados já foram assuntos de milhares de histórias divulgadas desde 1935. Se reais ou forjadas, decidam os cientistas, ou se ele é inocente ou culpado, dirão os juízes. Todavia, levávamos a inabalável determinação de fazer uma reportagem sem complicações, apesar do assunto em sua natureza extraterrena mostrar-se absolutamente complicado. Assim é que o senhor amigo chegará ao fim destas linhas sem obter a certeza que há tanto tempo procura. É Chico Xavier o impostor ou não é? Antes devemos esclarecer que não dissemos qual organização jornalística em que trabalhávamos. Queríamos ver se o espírito adivinhava. Não houve oportunidade. Será que não? Em um episódio alcunhado de Chico Xavier, do programa Funeral Repórter de 1995, é dito que, em agosto de 1944, os repórteres Davi Nasser e Jamanzon, da revista O Cruzeiro, foram à cidade de Pedro Leopoldo para testar os poderes mediúnicos de Chico Xavier. Os dois apresentaram-se como jornalistas americanos. Sem mais, Jamanzon e Davi Nasser saíram então de Pedro Leopoldo convencidos de que os poderes mediúnicos de Chico Xavier não eram assim tão excepcionais. Se ele era realmente orientado por Emmanuel, seu guia espiritual, por que a verdadeira identidade deles não tinha sido descoberta? Mas, ao chegarem em casa e abrirem os livros que haviam recebido de presente do médium, tiveram uma surpresa. Com a palavra Davi Nasser. Quando foi de madrugada, o Manzon me telefonou e disse: "Você já viu o seu livro que o Chico Xavier te deu?" Falei: "Não." "Então veja." Eu fui ver na biblioteca, peguei o livro no meu escritório de casa, e estava escrito exatamente isso. Ao meu irmão, Davi Nasser, de Emanuel. Na do Manzon,
havia uma dedicatória semelhante. Por coisas assim, que eu tenho muito medo de me envolver em assuntos de espiritismo. Senhor Davi Nasser. Você vê, interessante. O Davi Nasser, vou fazer uma ressalva, então, esses são os dois pontos que eu falei que demonstram o quê? A existência do mundo espiritual. Da transcendência, do transcendental, daquilo que não tem explicação palpável. Ou seja, isso, a existência do mundo espiritual automaticamente denota a existência de Deus, de uma força transcendental muito maior que essa. Quanto ao senhor Davi Nasser era um mentiroso contumaz. Ele era um mentiroso contumaz. Ele inventava histórias. Ele inventou aquele negócio que a Marta Rocha perdeu lá o concurso de Miss Universo dos Estados Unidos porque ela tinha 2 centímetros de bunda a mais. Ele, por exemplo, uma vez eu estava assistindo o programa do Rony Von. Eu gosto muito do Rony Von. O problema é que ele não é criterioso. Eu estava assistindo aqui todo o seu e estava lá o Peri Ribeiro. E eles começaram. Então tinha um outro cara, eu não lembro, eles começaram a elogiar muito o Davi Nasser. E o Peri Ribeiro fechou a cara e falou: esse Davi Nasser era um canalha. Ele inventava a mentira dos meus pais. Para quem não sabe, Peri Ribeiro era filho da Dalva de Oliveira e do Erivelton Martins. E o Davi Nasser, era ele, como uma espécie de Sônia Abrão da época, ficava fomentando discórdia entre eles para publicar notícia no Cruzeiro, nos jornais onde trabalhava, lá da briga entre os dois. Ele criou muita desavença entre os dois, só para se promover. Então Davi Nasser era um mentiroso, consequentemente um criminoso contumaz. Contudo, ele se deparou com uma força maior, que é a força espiritual. Ou seja, eles foram lá exatamente para acabar com o Chico Xavier. Tanto é que, no filme, depois você assiste aquele filme sobre o Chico Xavier, eles reescrevem a matéria com essa parte que eu li aqui. Como eles não conseguiram provar o contrário, eles decidiram assim: não vamos nos dar por vencido, entre aspas. E aí eles colocam aqui: é assim que o senhor amigo chegará ao fim destas linhas sem obter a certeza que há tanto tempo procura. É Chico Xavier um impostor ou não é? Ou seja, eles não, como eles foram pegos, eles não podiam chamá-lo de charlatão, de impostor, de escambau. Contudo, eles não podiam assumir o outro lado. É aquela velha história. Tem um histórico da Revolução Francesa que falou que o pessoal estava lá para pegar os nobres de pau lá na França, e tinha um nobre lá, diz-se que teria sido Casanova, eu não sei. E ele estava lá na carruagem, tipo uma carruagem dele lá indo, e o povo na frente com os porretes na mão, e o cocheiro, o cara que guiava, eu não sei o nome do cara que conduz, o condutor da carruagem, virou: senhor, a situação lá não está das melhores, o que a gente faz? É o seguinte, vamos seguir, só com uma condição: não vá tão rápido que pareça um ato de covardia e nem tão lento que pareça uma afronta. É mais ou menos isso que os dois fizeram. Contudo, o senhor Davi Nasser aqui, o homem se cagou todo. Vamos falar o que ele disse: por coisas assim que eu tenho muito medo de me envolver em assuntos de espiritismo. Nessa reportagem, ele tá falando isso, com a cara dele, velho. É um negócio assim, cara, não tem preço. Mas é isso. Ou seja, um malandro safado que nem ele foi pego por Emmanuel. Ele pegou, porque Emmanuel era aquilo que eles chamam de espírito zombeteiro. No filme ele era cheio de gozação. Ele falou: esses caras vieram aprontar, eu vou aprontar uma com eles. O Emmanuel era uma característica desse espírito Emmanuel, que ele era muito bem-humorado. Ele era o que se chama de zombeteiro, ele tirava um sarro da coisa. Então eles foram lá, essas vieram com graça. Vamos ver quem é mais engraçado aqui. Então é isso. Esses dois são duas evidências, duas provas da existência do mundo espiritual. São coisas que transcendem, ou seja, são coisas de ordem supranatural. E como eu disse, isso prova
a existência do mundo espiritual e, consequentemente, a existência de Deus. Contudo, se a pessoa não viver uma epifania, não adianta. Não adianta. Ok? E dito isso, eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e por via indireta. Por via indireta aqui os meus livros, aqui ó, A Máquina da Verdade, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar pra molecada que aqui não tem problema, gente. Aí tem o meu outro livro, A Saga de Kid Winchester para os adultos, e o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Bem, gente, são as formas que você apoia o Cuesta indiretamente, obtendo produtos, inclusive lá no site do Clube de Autores, onde tem meus outros livros lá. Você acessa pelo link da Saga de Kid Winchester e da Máquina da Verdade, ok? Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do meu blog, O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer a sua contribuição, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Muita gente nos vendo no exterior. Nos ajude, hein, gente? Por favor. Aí tem o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador e coisa e tal. E o link com letras de Mateus, meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. Bem, esse álbum aqui é gratuito, só falando. Se quiser ouvir um rock, não precisa pagar. Mas eu pus aqui porque é um trabalho muito bom que eu fiz com o Renato e eu acho legal divulgar, né, gente? Porque nós temos um rock de primeira. Aí tem o contato do Cuesta, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Pedir o contato do Naldo também, se você quer investir num bar lá em Santos, uma coisa boa. Aí tem o link do Cuesta no X, o Právida Conservador. O link do Cuesta no WhatsApp, gente, é o nosso canal mais próximo de comunicação. Entre no WhatsApp e Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, né, gente? Semana passada, quarta-feira, eu estive no Naldo lá e eu pus uma foto da feijoada que eu comi lá. E a feijoada eu montei assim, pareceu ó, as orelhas do Mickey com os pratinhos. Eu falei, não é a feijoada do Mickey, é a feijoada do Naldo. E atenção, próximo evento, atenção, Denilson, todos os carros. Próximo evento, quem é Rio Rokawa? No domingo, dia 7 de dezembro de 2025, às 7 horas e 7 minutos. Só comprovar aqui, mas é domingo. É isso aí. No domingo, dia 7 de dezembro de 2025, às 7 horas e 7 minutos. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!